Então, nessa aula, eu vou falar sobre o menu grid do FlameRobbin. É sempre bom você conhecer a fundo a ferramenta que você está usando, porque muitas das vezes você precisa fazer uma coisa simples e acaba ficando perdido por falta de conhecimento, tá? Então, o menu grid, eu vou conectar aqui no banco de dados que eu registrei, né, para a gente fazer os testes aqui. O menu grid, ele consiste no seguinte, ó, eu vou fazer um select na tabela compra, clicar aqui com o botão direito, escolher Select From. E tendo aqui os dados sendo exibidos, você consegue usar aqui o menu grid. Ó. Você perceba que tem várias opções aqui que estão disponíveis, outras não. Vamos começar pela opção Insert Row. Insert Row significa inserir linha. A palavra insert é inserir, a palavra row é linha. Ao clicar aqui, ó, ele traz aqui para mim uma tabelinha, tá? Um formuláriozinho, onde eu vou preencher aqui as informações que eu quero inserir. Feito isso, eu clico em Insert, depois eu pressiono F5. Eu vou fazer uma tabelinha menor aqui para me te mostrar. Vou fazer aqui nessa categoria. Deixa eu fazer um Select nela. Olha, eu tenho aqui legume e folhagem. Então, vou clicar aqui, escolher Insert Row. Vou colocar aqui, por exemplo, nova categoria. Ao clicar em Insert, peraí, eu acho que é porque passou a quantidade de caracteres que eu tenho aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eu tenho 8 caracteres, então deixa eu colocar aqui somente nova. Vamos dar um Insert. Ele já inseriu aqui, ó, tá vendo? Ela fica verdinha, significa o quê? Que ainda não foi confirmado a operação. No final da aula passada eu falei que a tecla F8 do teclado faria o quê? Iria desfazer a ação, mas não é desfazer, no caso é não confirmar. Por exemplo, se eu tiver pressionado F5 aqui, ó, F5, ele confirmou, tá? Mas se eu pressionar F8, não tem como desfazer. O que é que acontece, ó? Deixa eu inserir aqui de novo, deixa eu colocar aqui um ID aqui 3, só porque para não dar erro, vou dar um F5, F4 de novo. Eu vou fazer novamente aqui um insert, ó, insert, e vou colocar aqui, por exemplo, novo agora, e vou dar um insert. Se eu pressionar F8, ele não vai gravar esse novo no banco de dados. Ó. Vou pressionar F8, agora F4, tá vendo aqui, ó, não gravou. Então o F8 não é desfazer, e sim não confirmar a operação, ok? Então o método insert insere uma linha na tabela. O método delete rows, você seleciona qualquer célula da linha que você quer apagar, vem aqui no grid, escolhe delete row, ela vai ficar aqui meia rosadinha, você pressiona F5 para ele excluir ou F8 para ele não excluir. Vou dar um F5 e vou dar um F4 de novo, ó, excluiu. Então nós já temos aqui o insert rows e o delete rows. O que que acontece? Isso aqui basicamente eu particularmente nunca usei isso, tá? Porque eu uso sistemas que eu desenvolvo para estar inserindo as linhas e para estar excluindo as linhas. No caso eu desenvolvo em Excel e C Sharp. O que que você pode fazer ainda aqui no menu grid, ó? Isso aqui eu já fiz bastante. Você pode selecionar algumas linhas aqui, vir aqui no menu grid, escolher a opção Copy as Insert Statement, ou seja, copiar para uma declaração de insert. Ao fazer isso, ó, cliquei lá e vou dar um Ctrl V aqui para poder colar. O que que ele fez aqui, ó? Eu vou pressionar aqui F8 para ele sair aqui dessa tela. O que que ele fez, ó? Ele pegou aqui e copiou aqui para mim, como se eu fosse inserir essas linhas na minha tabela, ó. Tá tudo aqui, ó, os valores e os dados. Então, o que que acontece? Faz isso aí, pega uma tabela, dá uma estudada no código que ele gera para você entender como é feito os inserts certinho, tá? Vamos apagar aqui então, fazer um select novamente, dar um F4. Vou selecionar de novo, ó, você pode selecionar menos linhas, ó, vou pegar só 3. Vou vir aqui no menu grid, vou agora copiar as declarações para atualização, ó, copy as update statement. Update significa atualizar, statements, declarações, tá? Então, copiar as declarações para atualizar. Então, vou dar um Ctrl V e aqui, ó, dar uma estudadinha o que ele escreveu aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Cada ponto vírgula significa que terminou a declaração, ó. Tá vendo aqui? Então, estuda isso daqui, ó. Update significa atualizar, aqui é o nome da tabela. Setando, esse set significa o quê? Alterar, altere, no caso, né? Ó,
Altere a tabela compra, modificando o campo data para essa data, o campo ID do fornecedor para esse número, o campo ID do produto para esse número, onde o ID da compra for igual a esse ID aqui, ok? Então, assim, dá uma estudadinha nos códigos que você vai aprender bastante coisa. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver o que mais a gente pode fazer. Vamos dar um F4 para ele selecionar. Ele aqui no menu grid. Quando você faz um select na sua tabela, se a sua tabela tiver muitos registros, para não demorar muito aqui para fazer o select, o Flame Robin ele exibe um pouco de informação de cada vez, de 300 em 300, ó. Se você arrastar aqui, ó, a barrinha até o final, você vai ver que ele foi agora para 500, tá vendo? Ó? E veio aqui para metade. Se você arrastar de novo, ó, 750. Arrasta de novo, é 1000. Então ele vai pegando blocos de valor, blocos de busca, até você ir visualizando. Ele vai sempre carregando, ó. Se você for rolando a bolinha do mouse, sempre vai carregando. Como fazer para ele exibir tudo? Clica aqui com o botão direito, escolhe Fetch All Records. Significa o quê? Pegar todos os registros, todas as gravações. O mesmo tem aqui no menu grid, tá? Ó, Fetch All Records. Clicando aqui, pode ser que ele demore um pouquinho, dependendo da sua quantidade de registros. Mas se você for até o final agora, ó, ele vai estar aqui, ó, 1.000, no caso aqui, no meu caso, 102.841 registros, ok? Deixa eu ver mais o que aqui a gente pode fazer no menu grid. Se você selecionar tudo aqui, ó, clicando nesse quadrinho aqui, clicar com o botão direito, você pode exportar, salvar os dados como HTML e salvar como CSV, tá? Eu tenho aqui um arquivo HTML que eu salvei agora há pouco para testar. Eu vou abrir ele aqui para você, ó, esse teste HTML. Olha só como ele abre depois de você ter importado, ó, todas as colunas, do jeitinho que você fez lá, que você selecionou, ele abre aqui para a gente no arquivo. Deixa eu voltar aqui no Grid View, no Data Grid, para me ver o que a gente pode fazer. Você consegue aqui, ó, essas duas opções, Set Header Font e Set Cell Font, alterar o que? A fonte do cabeçalho aqui da sua grid e alterar a fonte das células também do seu grid, tá? Então, tudo isso que eu te mostrei aqui, aqui a gente tem o Insert Row e tem o Delete Row, tá? O que acontece? É super importante você conhecer a ferramenta, tá? Eu vou ainda gravar mais algumas aulas mostrando o uso dessa ferramenta e depois eu vou iniciar um módulo sobre SQL básico para você ir praticando aí no Flame Robin e aprendendo cada dia mais.